Paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos, uma ótima tarde de quarta-feira a todos, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família e o teu lar. Eu agradeço a vocês que têm nos acompanhado aqui todos os dias no YouTube, que Deus abençoe vocês. Compartilha esse vídeo, manda para 10 pessoas, manda para o teu amigo, para aquela pessoa que você conhece, compartilha com 10 pessoas. Eu creio que você e essas 10 pessoas serão abençoadas pela palavra de Deus. Hoje é o 6º elo da campanha do Salmo 40. O Salmo 40 é o salmo de paciência, de esperança, de acreditar, de ter fé que Deus irá ouvir a nossa oração. O interessante aqui, irmãos, que Deus colocou uma palavra no meu coração nessa tarde. Qual palavra é? João 11, capítulo 4, que fala assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Uma palavra muito conhecida, muito bem pregada, uma palavra de fé, uma palavra de mudança de decreto, uma palavra de mudança de esperança. Por que eu quero explicar isso aqui nessa tarde? Lázaro se encontrava enfermo. Segundo o livro do Talmud fala assim, que Lázaro estava enfermo. E Jesus aonde que estava? João 10, verso 40 fala que ele estava do outro lado do Jordão e ali ficou. Esse outro lado do Jordão ele estava pregando. Era aproximadamente um dia de jornada, um dia de caminhada aproximadamente. Jesus estava ali ensinando os seus discípulos, instruindo ele, porque estava chegando a tua hora. Então ele estava ensinando os seus discípulos com discipulado. Então Marta e Maria estão em Betânia e Lázaro está doente. E quando a pessoa está doente, ela procura um médico, procura um hospital. E naquela época já existia médicos, existia pessoas que passavam remédios naturais. Então eu creio que Lázaro foi com Marta e Maria buscar um médico, buscar uma pessoa que passava remédio naquela época. Levaram Lázaro então a essa pessoa. Chegando lá, o médico olhou para Lázaro e disse: ele está muito enfermo. Se continuar assim, daqui a pouco ele vai padecer. Então Marta e Maria, olhando o estado que está o teu irmão, elas têm uma ideia. Qual ideia que elas têm? Vamos atrás de Jesus, porque Jesus pode resolver o meu problema. Eu quero dizer para você que essa foi a melhor ideia de Marta e Maria, porque Jesus, ele é aquele que soluciona nossos problemas, é aquele que é socorro bem presente no momento da nossa angústia. Então Marta e Maria pegam um servo de casa e fala: servo, vai aonde Jesus está e fala com ele, que o amigo que ele tanto ama está enfermo à beira da morte. Então esse servo sai com um decreto. Qual decreto que ele sai? Um decreto de morte, um decreto que a vida está indo embora, um decreto que está acabando a alegria naquela casa, porque o ente querido está à beira da morte. Então ele sai com esse decreto de morte e ele caminha aproximadamente um dia de caminhada. Depois de caminhar aproximadamente um dia, ele encontra com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele lança o teu decreto de morte. E quando ele lança o teu decreto de morte, ele fala: Jesus, o teu amigo que você tanto ama está enfermo à beira da morte. Jesus, ouvindo esse decreto, automaticamente ele muda esse decreto. Ele foi com decreto de morte, mas voltou com decreto de esperança. Ele foi dizendo: o teu amigo está à beira da morte, mas voltou: essa doença não acabará em morte, mas é para manifestar o poder de Deus sobre a vida de Lázaro. Eu quero dizer para você, nessa tarde de quarta-feira, Jesus está mudando decretos. Jesus está mudando a tua sentença. Talvez essa tarde a tua sentença é de morte, mas Ele vai mudar a tua sentença e vai ser uma sentença de vida, uma sentença de esperança, uma sentença que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede e daquilo que você imagina. Então Ele vai com decreto de morte, mas volta com decreto de vida. É isso que eu quero dizer para você nessa tarde. Deus, Ele ainda muda decreto. Certa feita tem um cego,
em Jericó, à beira do caminho. Esse cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia nos diz que Jesus para e muda o decreto desse cego. Certa feita tem uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue, e Jesus está passando, indo a caminho à casa de Jairo. Ele estava indo a caminho da casa daquele homem importante daquela época. Enquanto ele estava indo a caminho, a mulher toca na orla de Jesus, e Jesus automaticamente muda a sentença na vida daquela mulher. Certa feita tem 4 pescadores, Pedro, Tiago, João e André, à beira do lago de Genezaré. Eles estão ali com um decreto de tristeza, um decreto de falta de esperança, um decreto que está traumatizando a vida deles, que eles estão lavando rede ao ponto de ir embora. Mas Jesus chega para aqueles discípulos e fala: lance a rede mais uma vez. Ele está dizendo assim: eu estou mudando a tua sentença. A tua sentença era rede vazia, mas a sentença que eu tenho para você é rede cheia. Vai lançar a tua rede mais uma vez. Certa feita tem um homem que ele quer conhecer muito Jesus. Ele é de baixa estatura, é um homem que tem dinheiro. Ele sobe no pé de figueira para ver Jesus, mas Jesus vê ele primeiro. E quando Jesus vê ele primeiro, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Jesus mudou o decreto de Zaqueu. Eu quero dizer nessa tarde, Jesus está mudando o teu decreto. Jesus está mudando a tua sentença. Certa feita tem aproximadamente 10.000 homens, fora mulheres e crianças, parados ali com fome. Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, ele dá graça e muda o decreto daquela multidão que estava com fome. O decreto de fome substituiu naquele dia um decreto agora de fartura. Eu quero dizer para você, o Jesus que muda a sentença, ele está aqui nessa tarde, aleluia. O Jesus que muda decretos está aqui para mudar a tua sentença, está aqui para mudar o teu decreto, está aqui para mudar a tua história, a tua vida e o teu lar, em nome de Jesus, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Jesus muda a sentença, muda decreto. Certa feita a mulher tinha perdido o teu marido já, está indo a caminho para enterrar o teu único filho. Jesus para o cortejo fúnebre e muda o decreto daquela mulher de Naim. Eu quero te dizer para você nessa tarde, não importa qual seja o decreto ruim que está sobre a tua vida, Deus mandou liberar uma palavra para você nessa tarde. Ele ainda muda sentença, ele ainda muda decreto, ele ainda faz acontecer maravilhas na tua vida. Espera com paciência no Senhor, que ele vai se inclinar para você e vai ouvir a tua oração, ele vai ouvir o teu clamor, ele vai ouvir a tua súplica, ele vai mudar a tua sentença, o teu decreto, tudo que está indo de ruim para a tua vida, ele está mudando. Aleluia. Ele muda, irmãos, ele muda. Eu quero dizer para você, ele está mudando a sentença da tua vida. Não vai acabar em morte. Vai acabar em quê, pastor? Em glória de Deus, em esperança, em obra do Senhor. Porque Romanos fala assim: porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então tudo o que você está passando é para Deus manifestar o poder dele sobre a tua vida. Vamos orar nessa tarde de quarta-feira. Vou abrir a Bíblia aqui no Salmos de número 40 e vamos estar lendo ele aqui em nome de Jesus. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus abençoe a tua vida. Eu profetizo que Deus já ouviu a tua oração. Deus já ouviu o teu clamor. Vamos fechar os olhos e vamos orar nessa tarde. Pai amado, Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Senhor, por cada vida que está comigo nessa live.
cada um que está comigo no YouTube, Pai. Eu peço, o Senhor, vai de encontro à vida dele nessa tarde, Pai. Que ele venha ser uma pessoa abençoada, que o Senhor venha mudar a sentença dessa vida, Pai. Essa sentença de derrota venha se transformar em sentença de vitória, Pai. Essa sentença de lágrimas venha se transformar em sentença de alegria, Pai. Essa pessoa que tem carregado esse pânico venha ser lançado por terra nessa tarde, Pai. Essa pessoa que tem carregado essa depressão, que essa depressão venha se transformar em uma grande alegria sobre a vida dela, Pai. Vai de encontro a essa casa, Pai. Liberta esse marido, liberta esse filho, liberta, meu Deus, esse casal. Que essa família venha ter paz, que essa família venha ter harmonia, que essa família venha ter gozo na alma, que eles venham acreditar e confiar no Senhor a cada momento, porque o Senhor tem ouvido o clamor do teu povo, o Senhor tem inclinado para olhar para nós, Pai. A gente tem um Deus tão grande, mas tão grande, que para olhar para nós, Ele tem que se inclinar. Eu sei que o Senhor está se inclinando para ouvir a nossa oração, para ouvir os nossos pedidos. Então peço ao Senhor nessa tarde, Pai, vai de encontro a cada vida, joga por terra todo impedimento espiritual, que o Senhor venha abençoar essa casa, essa família e esse lar. Muda a sentença, Pai, muda o decreto. Assim eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um que esteve comigo, e Deus possa continuar abençoando a tua casa, a tua família e o teu lar. Um grande abraço a todos, até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, compartilha, se inscreva no canal, está escrito assim, ó, inscreva-se. Clique em cima, vai ter uma notificação, você coloca todas e você vai estar no nosso canal, em nome de Jesus. Amém.